Alô, abençoado com toda sorte diversa, vocês são santos, eleitos e abençoados. Vou ler agora para vocês Atos 26, aonde Paulo dá o seu testemunho, por rei Agripa. É Atos 26, 24. Para você ver o que aconteceu. Vamos ler. Vamos ler. Dizendo ele estas coisas à sua defesa, Ferto interrompeu em alta voz: Está louco, Paulo? Está louco, Paulo? Muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não, estou louco. Pelo contrário, digo palavra de verdade e de bom senso. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo, né? E Ferto disse: Tu está louco, Paulo? Muitas letras te fazem delirar. Paulo disse: Não, pelo contrário. Digo palavra de verdade e de bom senso. Quando nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado, nós somos chamados de louco. Nós somos chamados de herege. Somos chamados de louco, herege. Mas eu digo a vocês, nós falamos a verdade. Pelo contrário, nós falamos a verdade. Palavra de verdade e de bom senso. Mas quando uma pessoa pega o Evangelho, ele é chamado de herege, de louco. Quando uma pessoa pregar Jesus Cristo ressuscitado, ele não é mais aceito pelo sistema religioso. O sistema religioso não aceita mais ele. O sistema religioso vê ele como uma peste, como uma coisa que vai ver ele como uma peste, como uma coisa ruim. O sistema religioso chama nós de herege, dizendo que nós estamos loucos. Mas Paulo diz, Ferto falou assim: Tu está louco, Paulo? Muitas letras te fazem delirar. Aí Paulo disse: Não, pelo contrário, eu digo palavra de verdade e de bom senso. Quando nós dissemos que somos batizados na morte de Cristo, Romanos 6,3, o sistema diz que nós estamos loucos. Quando nós dissemos que nós não temos mais pecado, o sistema chama nós de herege. Mas João Batista não falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Tirou o pecado, acabou o pecado.
Quando nós pregamos essas verdades, somos vistos como hereges. Somos vistos como hereges. Por quê? Nós pregamos Jesus Cristo, esse ressuscitado. Esse ressuscitado, ressuscitado. Esse ressuscitado. Somente os santos e os eleitos recebem o Evangelho, a sã doutrina. Somente os eleitos e os santos, porque quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos de Jesus Cristo ressuscitado, quem não é eleito e santo diz que nós somos hereges. Quando nós dissemos que nós não temos pecado, mas Jesus Cristo não foi para a cruz, não derramou o seu sangue. Quando ele foi perante Pilatos, aconteceu algo que eu fico pensando tanto que ele sofreu. Quando ele foi perante Pilatos, pegaram ele, bateram muito dele, enrolaram com um pano, cortaram o corpo dele, chicotada, no chicote tinha chumbo, e cortaram o corpo dele. Primeiro tiraram a roupa dele, aí bateram muito, enrolaram ele com um pano, e ele ficou a noite todinha, olha só, pessoal. Ele foi humilhado, né? É muito difícil falar do sofrimento de Jesus naquela cruz. Por quê? Porque é difícil. Ele foi chicoteado naquela noite e cortado o corpo dele, enrolado com pano. E quando foi no outro dia, puxaram aquele lençol de uma vez. Imagina a dor, pessoal. Imagina a dor que ele sentiu. Imagina aquela dor. Aquele escravo, aqueles espinhos aquela coroa de espinho. E quando nós dissemos que nós não temos mais pecado, Jesus Cristo levou nossos pecados na cruz. Quando nós dissemos que não temos mais pecado, que Jesus levou nossos pecados na cruz, somos chamados de herege. Somos chamados de louco pelo sistema religioso. Somos chamados de louco e de herege. Mas Paulo diz uma coisa muito importante. Paulo fala que já falou várias vezes, repetidas vezes, e agora fala até chorando, que vocês são inimigos da cruz de Cristo. Nós não temos mais pecado, pessoal. Jesus Cristo naquela cruz levou nossos pecados. Entenda bem, abra o entendimento. Nós não temos mais pecado. O que Jesus Cristo sofreu naquela cruz fica até difícil de falar, que as lágrimas descem. Nós não somos mais pecador.
E o que é que tem hoje? O apóstolo Paulo fala, obra da carne. Você errou, você vai sofrer na sua carne. Mas o pecado ele destruiu. Agora, se você errar, você está numa obra da carne. Isso que você tem que entender. Isso que você tem que entender. Você errou, você está na obra da carne, mas pecador nós não somos mais. Por quê? João Batista não falou? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque se uma pessoa acha que é pecador, ela está anulando a cruz de Cristo. Paulo diz: não anule a cruz de Cristo. Não anula a cruz de Cristo. Não anule a cruz de Cristo. Jesus naquela cruz rasgou a dívida, rasgou. Nós não devemos mais. Rasgou o escrito de dívida. O véu se rasgou. Ele veio para isso mesmo, para acabar com o pecado, a inimizade. Isso que aconteceu. Naquela cruz, pessoal, Jesus sofreu muito. Jesus sofreu muito. Eu estava assistindo um vídeo e tinha um pregador falando, esse pregador ele é médico. E ele disse que o que Jesus sofreu naquela cruz, ele disse que como médico, ele disse que ele pagou nossos pecados. Nós não somos mais pecador. Nós nunca fomos pecador, porque nós, nós, nós nascemos depois da cruz. Depois da cruz. Nós nascemos depois da cruz. Quando nós nascemos, Jesus Cristo já tinha acabado com o pecado e nós não somos pecador. Quem fala que era pecador era Davi, porque Davi nasceu antes da cruz. Davi fala assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Mas nós não falamos assim, porque nós nascemos depois da cruz. Quando nós nascemos, Jesus Cristo já tinha pagado nossos pecados. E nós não somos mais pecador. Somos livres. Somos livres e abençoados com toda sorte de bênção. Nós somos livres e abençoados com toda sorte de bênção. Naquela cruz, pessoal, aconteceu algo maravilhoso, a nossa libertação. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Abençoado com toda sorte de bênção. Se inscreva e dê o seu like. Isso é muito importante.